A enquete disponível por lá é a seguinte: ser ansioso é um sinal de falta de fé? É um problema espiritual, né, digamos assim? Aí você vai ter duas opções. A primeira delas é sim, é falta de fé, ou não, não é falta de fé. Escolha uma das opções, tá bom? Vote. Na postagem seguinte você vai poder justificar a sua escolha. Olha, é falta de fé por conta disso, disso e disso. Não, não é falta de fé por conta daquilo e daquilo outro, tá bom? Fique à vontade, participe. Nós vamos tentar separar alguns desses comentários e colocar aqui para os nossos convidados darem as opiniões também, tá bom? Em cima da sua observação. Antes de continuar a conversa aqui no estúdio, eu quero trazer para o nosso bate-papo, usando a tecnologia, né? Usando o Skype, o pastor Tesco Caldeira. Pastor, eu não sei se eu acertei a pronúncia, tá bom? Senão o irmão me corrija, por favor. Inclusive, pastor, já aproveita e fala de onde você está falando, porque os caras trazem os gringos aqui no programa e meu inglês está mais enferrujado que aquela bicicleta que a gente não usa mais, pastor. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz aos telespectadores do Vejam Só. Na verdade, Zeca, a pronúncia é Tesco Caldeira. Pronto. Porque o nome é um pouquinho mais complicado. O nome é Francescoli. Ah, rapaz, mas é de descendência italiana? Sim, a minha bisavó é italiana. Pronto, é um italiano brasileiro morando nos Estados Unidos. Isso é uma mistura, né? É um caldeirão cultural, muito bacana, muito bacana. Pastor, ajuda... Você perguntou de onde eu falava. Isso. Eu estou na cidade de Milford, no estado de Massachusetts. Rapaz, já é a segunda vez que a gente pega alguém de Massachusetts. Isso daí é para derrubar o apresentador, cara, tenho certeza. O pessoal da produção está querendo me derrubar. Pastor, vamos lá então entrar na nossa conversa aqui. A primeira pergunta para o irmão é a seguinte: na sua visão, existe diferença da ansiedade que nós trabalhamos hoje na nossa sociedade, essa patologia, essa enfermidade, com a ansiedade que é colocada no texto bíblico? Existe diferença entre elas? Zeca, então, para a gente entrar nessa resposta, primeiro eu queria definir o que seria ansiedade, né? Essa nossa palavra ansiedade, ela vem do latim ansiere, se eu não estiver enganado, e essa palavra significa, a grosso modo, estrangulamento ou sufocamento, seria o nó na garganta que nós sentimos quando a gente experimenta um momento de ansiedade. E isso é desconfortável, gera inúmeros transtornos, né, para o nosso corpo. Então, eu acredito que existem diferentes níveis de ansiedade, entendeu? Então, porque a princípio a ansiedade ela pode ser para a gente até um mecanismo de defesa, certo. Porque nós temos a ansiedade que nós chamamos de reação adaptiva. O que é a reação adaptiva? Eu estou ansioso por algum determinado momento. Ou seja, a minha esposa está entrando na sala de um parto, vai ganhar um bebê, e eu fico ansioso, aguardando o resultado disso, né? O problema da ansiedade é quando ela se torna um transtorno. Então, o transtorno de ansiedade, isso é um problema. Porque aí eu já não estou ansioso, eu sou ansioso. Certo. Então, eu compararia, mais ou menos como não sei se eu posso fazer essa comparação, mas eu pequei e eu estar em pecado, uma vida de pecado, certo. Ou pecado repetitivo, a iniquidade. Eu pequei, isso não me torna... Aliás, eu sou pecador, né? Mas no caso do ansioso, eu estou ansioso, eu não sou ansioso. Porque a ansiedade é um problema que ela não tem faixa etária, ela atinge da criança até o idoso. Então, todo mundo fica ansioso. Sim, então, com relação ao transtorno da ansiedade, isso sim precisa ser tratado, né, com um profissional. A gente tem que desmistificar essa questão que o cristão não pode ir no psicólogo, não pode ir no psiquiatra. Isso também, nem de longe, é falta de fé, né? Pastor, só para a gente entender então, porque o irmão fez aí uma distinção, né, dessa questão da ansiedade, mas daí utilizando a figura do cristão, por exemplo, e aí vou usar o exemplo que o irmão colocou ali da sala de parto. A esposa entra, o marido fica lá fora ansioso. Aí não demonstra um pouquinho de falta de fé quando a gente fala do cristão?
tá bom? Colocando o cristão. Sim. Porque ele não deve ter certeza no coração de que Deus vai adiante, que guarda, que tudo que acontecer é bem de Deus, soberano Deus. Isso não fala um pouco sobre a falta de fé, quando a gente analisa de maneira específica o cristão? Eu creio que não, Zeca, pelo seguinte, geralmente pela distinção. Essa distinção ela serve tanto para o descrente para o cristão. Legal. Né? Porque assim, a ansiedade ela é uma preocupação com algo que ainda não aconteceu, ela tem possibilidade de acontecer, como também pode ser que nunca aconteça. Sim. Porque estatisticamente, né, eu vi 2 números, então eu não saberia qual é o certo, mas de 70% a 90% das coisas que nós pensamos que vai acontecer, ficamos ansiosos por isso, nunca de fato vai chegar a acontecer, entendeu? Sim. Então, a ansiedade seria algo inútil. E assim, para não ficar só na minha palavra, e já encerrando, eu sei que o momento é rápido, mas o tratamento da ansiedade seria Filipenses capítulo 4, para nós cristãos. Porque o que fala assim, que a gente não tem... Eu estou aqui com o Filipenses, Paulo fala assim, né, não andeis ansioso com coisa alguma, né? Aí fala assim, com coisa alguma, não é com alguma coisa, é com tudo, com coisa alguma, nada te deixe ansioso, não viva ansioso. E ele fala, né, que diante de tudo que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, oração, a súplica, uma oração um pouco mais intensa, né, e com ações de graça. O que seria ações de graça? É eu já lembrar do que Deus já fez por mim, eu lembrar do que Ele já fez, me traz um conforto naquele momento de ansiedade. E para finalizar, ele fala, e que a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo. Esse guardará é uma linguagem militar, é de pôr guarda, pôr anjos guardando, para que isso não te aborreça, vamos assim dizer, entendeu? Sim, entendi. Muito bom, pastor. Inclusive foi bem didático. Obrigado, viu, pela sua participação, pela sua colaboração. Amém. Durante toda a nossa conversa, os contatos do pastor ficaram à sua disposição. Amém. Aí também, YouTube, Instagram. Fique à vontade para localizá-lo, mandar suas perguntas, Amém. Seu questionamento, segui-lo, conhecer um pouquinho do ministério também do irmão. Meu querido, um forte abraço a você. Deus abençoe sua vida, sua casa aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá? Fica com Deus, que Deus abençoe o debate aí, que seja uma bênção como todos são. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Reservar um tempinho para conversar aqui com o Vejam Só.